começar com o primeiro painel. Quem irá abrir será a doutora Ivani Contini Bramante. Ela irá, nesse painel, contribuir no tema Contribuição do Segurado e o Fato do Príncipe. Bom, boa noite a todos. Como o meu tempo é curto, já vou direto no assunto. O primeiro assunto a ser tratado é o Fato do Príncipe. Com a pandemia Covid-19 e a suspensão das atividades empresariais e mesmo a extinção das atividades empresariais, muitas empresas precisaram despedir os trabalhadores, né? E essa despedida tem sido de várias modalidades. Alguns empregadores despedem por acordo entre as partes, que é uma forma mais salutar de resolver a solução desses conflitos todos, mas algumas ressuscitaram um instituto antigo chamado Fato do Príncipe, e outras estão suscitando a força maior, porque a força maior foi mencionado na MP 927. Então, a MP 927, artigo 1º, parágrafo único, diz que o estado de calamidade pública decorrente do Covid-19 considera-se força maior, na forma da CLT, artigo 501. Aí, consultando a CLT, artigo 501, 502 e 503, verifica-se que é possível a extinção do contrato de trabalho por força maior, pagando metade dos valores rescisórios indenizatórios. E muitos suscitaram aí também o cabimento do fato do príncipe previsto no artigo 486 da CLT. O que significa fato do príncipe? Por medida governamental, né, a empresa é necessária a empresa extinguir as suas atividades, porque por um ato administrativo governamental as suas atividades ficam paralisadas. E, neste caso, a CLT diz que o governo responsável pelo ato administrativo que acarreta a extinção da empresa fica responsável pelo pagamento das verbas rescisórias indenizatórias. E nós assistimos, nesse período de pandemia, despedidas, ora com um fundamento, né, de força maior, ora com fundamento no fato do príncipe. E agora, a MP 936, convertida aí no projeto de lei 15/2020, expressamente no artigo 30, vem e diz: não é aplicável o artigo 486 da CLT na extinção do contrato de trabalho decorrente do Covid-19. Ou seja, as empresas que fizeram despedidas, inclusive despedidas coletivas, com base no fato do príncipe, estarão aí numa insegurança jurídica, porque estarão aí contraindo um passivo trabalhista inesperado. Então, este é o primeiro ponto. Um outro ponto que não estava muito bem delineado na medida provisória 936 e que agora a conversão de lei esclarece com mais detalhes é o recolhimento das contribuições previdenciárias. Então, aquele que tem o seu contrato de trabalho reduzido, né, a jornada e o salário, ele vai contribuir com a Previdência Social em cima do salário reduzido. Mas imagine alguém que ganhe 4 mil, tem uma redução de 50% e passa a ganhar 2 mil. Ele vai contribuir a Previdência em cima de 2 mil. O salário dele é a base de cálculo de 2 mil. Mas ele vai ter uma defasagem no recolhimento previdenciário e isso pode prejudicá-lo no futuro com a sua aposentadoria. E por conta disso, agora a lei esclarece que esse trabalhador pode recolher como segurado facultativo essa diferença em cima dos outros 2 mil, né, em que ele teve o valor reduzido. No caso de suspensão do contrato de trabalho, como não há salário algum percebido pelo trabalhador, porque uma parte é ajuda governamental e a outra parte é uma ajuda indenizatória da empresa, no caso de suspensão do contrato de trabalho, o empregado também pode recolher na condição de segurado facultativo pelo valor declarado. É ele quem declara o valor que ele quer contribuir. Porque o segurado facultativo, ele recolhe o quanto ele quer. Por isso que o nome diz facultativo. Ele recolhe quanto quer, quando quer e como quer. Então, nós temos 2 tipos de recolhimento: da remuneração declarada reduzida
que encaixa naquela linha dos 25%, 50% e 75%, e nós temos o valor declarado na suspensão e redução do contrato de trabalho. Então, isso é um norte que foi dado para o RH, né, doravante, de como é que vai ser feito os descontos das contribuições previdenciárias, e nós criamos um sistema misto em que o indivíduo recolhe concomitante como empregado e como facultativo. Ora, essa circunstância de poder recolher com os dois códigos não era possível antes. Ou o fulano era segurado obrigatório, ou ele era facultativo. Na condição de obrigatório, ele não podia complementar a renda como facultativo. E agora houve um rompimento das regras anteriores e abriu-se uma exceção de que o indivíduo pode, sim, recolher uma parte como obrigatório, que é o valor que ele vai receber do salário reduzido, e o restante como facultativo. Então, é uma novidade, né, que a lei traz no regime de custeio da Previdência Social. E uma outra coisa que eu percebi é que todos aqueles que estão endividados com empréstimos bancários, cartões de crédito, empréstimos consignados, mútuo, né, contratos de mútuo em geral com os bancos, eles tiveram aí a benesse de uma novação, né? Nós temos duas hipóteses aí. Nós temos a moratória de 90 dias e quando o indivíduo está desempregado ou ele ficou desempregado no período da pandemia, aí nós temos a figura da novação com uma carência de 120 dias. Então, aqueles trabalhadores que tiveram jornada reduzida e salário reduzido e suspensão do contrato de trabalho, mas ainda estão empregados, eles têm uma moratória, uma repactuação com uma moratória e uma carência de 90 dias. Podem procurar as suas entidades financeiras para buscar essa benesse, porque não tem como fazer, por exemplo, desconto no salário, no empréstimo consignado, porque não tem salário, né? E às vezes, o trabalhador foi despedido nesse período de pandemia, e ele está no seguro-desemprego, ele está não há como fazer aí o desconto no salário consignado. E, neste caso, ele tem direito a uma novação com uma carência de 120 dias, que eram também as novidades que eu queria trazer. No mais, acho que são essas as questões que me foram atribuídas dentro dos meus 10 minutos. Eu passo a palavra à presidência da mesa virtual novamente. Obrigada pela atenção. Eu não acredito, doutora Ivani, tanta objetividade e assertividade nas suas colocações. Disciplina pura. E, de imediato, nós... Acostumada, é treino. Olha, vejam todos, hein? É treino. E todos os senhores são treinos e estão no primeiro time. Inclusive, eu quero remeter rapidamente a Ivani. Eu tenho uma identificação, não é top 0, top, diretamente a doutora Ivani. Eu acho que é pertinente nós darmos essa colocação, que, no caso do 486, como ficaram demissões antes da existência dessa nova lei, uma nova lei vai alcançar demissões pelo 486, anterior à lei. Essa foi a indagação. 30 segundos, se a doutora Ivani quer comentar essa colocação. Doutor Francisco, as demissões que já foram feitas com base no artigo 486, inclusive o Ministério da Economia soltou, a Secretaria, né, do Ministério da Economia soltou uma normativa que serve de base para os fiscais do trabalho. Então, a diretriz do Ministério da Economia é a seguinte: aqueles que despediram com base no fato do príncipe e não pagaram nada de verbas trabalhistas serão autuados. E a diretriz é que o fiscal do trabalho primeiro verifique se a empresa está extinta, e não é meramente uma extinção irregular, precisa ter uma documentação de alteração do contrato social depositado no órgão competente onde se deposita a extinção da empresa, o encerramento das atividades da empresa.
porque se for uma mera suspensão das atividades, o Ministério da Economia não está aceitando a alegação do fato do príncipe. Então, precisa ter encerramento da empresa e com pagamento das verbas rescisórias. Por quê? Na visão do Ministério da Economia, o empregador paga e depois se ressarce perante o poder público. E, na prática, as empresas estavam mandando embora, não estavam pagando nada e dizendo para o trabalhador, vá para a Justiça do Trabalho buscar os seus direitos. Então, certamente, as empresas que procederam nesta linha terão aí um passivo trabalhista e uma discussão na Justiça do Trabalho. Nós temos esse alinhamento já do Ministério da Economia, e agora, com o advento da lei esclarecendo que não se aplica o fato do príncipe, eu penso que não havia autorização para aplicar o fato do príncipe antes, e não há agora. E nós temos um outro argumento. Fato do príncipe não combina com força maior. Os dois institutos não sentam à mesma mesa para o chá. O próprio poder público poderá alegar em seu favor, se instado a pagar essa conta, ele mesmo alegar força maior em seu favor. Então, fica aqui a dica, né? Quem fez esse tipo de despedida, eu penso, né, estará em maus lençóis.